Senhor Jesus. Amém. Amém, amada igreja. Fico feliz de ver cada irmão, né, que está aqui nessa noite. Muitos estão em casa por alguns motivos, alguns é doença, né, e outros porque não tiveram coragem de encarar o trânsito, né, por algum motivo. Mas nós estamos aqui. E o que nós precisamos já chegou nesse lugar, que é o Senhor Jesus. E é só dele que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Tendo o Senhor Jesus por nós, nada mais tem espaço para o nosso coração. Antes de começar a leitura da palavra, eu quero orar aqui pela vida do nosso irmão Ed Wagner, é irmão do irmão Sebastião. Eles perderam, por último agora, o pai. E ele está cometido pela depressão. É um servo de Deus. Então gostaria que a amada igreja unisse comigo em fé. Porque quem vive a tal da depressão, irmãos, é terrível. Só Jesus para trazer de volta. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, queremos nessa noite colocar a vida do Ed Wagner diante de Ti, Pai. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, quando as pessoas têm dinheiro, elas procuram os hospitais, procuram, Senhor, os psicólogos, os psiquiatras. Mas, Senhor, quando as pessoas não têm para onde correr, Senhor, seja pelo custo financeiro, seja pela falta de um profissional, Senhor. Senhor, elas têm os Teus braços, ó Pai. Senhor, assim como a mãe que nunca se esquece de um filho, o Senhor nunca se esquece dos seus, ó Pai. Senhor, queremos colocar a vida do Teu filho nessa noite. Senhor, repreendemos agora toda depressão no coração do irmão Ed Wagner. Jesus, visita a vida daquele jovem. Senhor, vai repreendendo todo o mal da vida dele. Vai repreendendo, Senhor, toda cilada maligna, Senhor, que quer aprisioná-lo na tristeza. Jesus, que ele possa olhar para Ti, Jesus. Que ele não venha olhar para as perdas, meu Deus, mas que ele venha olhar para Ti, que é o autor e consumador de toda graça. Toma Ed Wagner nessa noite, meu Pai. Visita ele, fala com ele em sonhos, põe ele de pé, meu Deus. Revigora as forças dele, meu Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua igreja te pede agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados. Ler a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim, Paulo escrevendo essa carta: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pois pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se vê são eternas. Amém? Que o Senhor Jesus possa falar conosco através dessa palavra, que o teu coração possa se abrir nesse momento, que o teu coração possa abrir de tal maneira que você não tenha reservas diante de Deus, que esta palavra escrita, e o autor está aqui nessa noite, que ele possa falar ao teu espírito nesse momento, no meu espírito, que nós possamos sair daqui com o coração sedento por uma vida de entrega total ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, invocamos o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Senhor, que não seja homens falar, mas seja o teu Espírito anunciar as verdades que um dia estava escondida em Deus, meu Pai, mas que por Paulo, Senhor, o teu Espírito Santo achou melhor revelar-nos. Senhor, ajude-nos a desprender de todo obstáculo demoníaco, Senhor. Pai, a tua palavra é o remédio para nossas vidas. A tua palavra é a água que lava o nosso corpo, Senhor. Lava-nos nessa noite, Jesus, e seremos mais alvo do que a neve. Querido Senhor Jesus, revela-te a nós. Precisamos ouvir a tua voz. Senhor, os tempos são maus. Senhor, não há em todo lugar a tua palavra verdadeiramente pregada, Senhor. Senhor, muito se falam da tua palavra, mas a maioria, Jesus, é palavra adulterada, palavra misturada, palavra, Senhor meu Deus, que não revela, não limpa e não poda, Senhor, como a tua videira, Senhor. Venha, Senhor, venha nos limpar nessa noite. Senhor, nós nos submetemos à autoria do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, o tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu confesso que eu
comecei a preparar vários temas. Lia a Bíblia, ia para outro. Quem prega a palavra do Senhor sabe o que é isso. A luta que quando você quer preparar uma palavra e você pensa 1000 temas, mas nenhum entra no seu coração. E quando a palavra não entra no coração, não tem como você pregar, porque você não vive aquilo. E o Senhor foi me direcionando. Eu olhei para esse capítulo e orava: Senhor, é essa a palavra? Mas Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer mostrar. Aí ali eu estava em dúvida com a outra palavra lá em Lucas. Eu falo: Senhor, mas essa parece que é mais fácil. Mas a palavra travou e eu não conseguia desenvolver o texto. E o Senhor foi me dando nessa palavra, nesse tema, no livro de Coríntios, 2 Coríntios. Eu quero compartilhar com a amada igreja. O título que o Senhor me deu é: para onde você está olhando? Então, à medida que eu for falando, você vai pôr isso no seu coração. Para onde você está olhando? Com o desenrolar da pregação, você vai entender o que o Senhor quer falar. Amados, um dia você e eu fomos chamados. Nós habitávamos no mundo, vivíamos no mundo, e a nossa vida era normal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos chamou. A sua palavra foi pregada ao nosso coração. A sua palavra foi enxertada em nós. Foi nos ensinado sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Jesus. Muitas pessoas receberam esta palavra. Muitas pessoas, assim como nós, ficamos alegres no dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós viemos à frente, declaramos diante da assembleia que Jesus é o nosso Senhor, fizemos aliança com Jesus. Mas, amados, infelizmente, muitas dessas pessoas que também se curvam a Jesus, que também faz a profissão de fé, muitas dessas pessoas, elas pararam no caminho. Elas já não vê mais o início da sua fé como via antes. Não vê mais a sua fé hoje como via antes. Parece que a palavra já não tem mais aquele sabor de revelação de mistérios. Os cultos já não são mais os mesmos. Parece que os cultos é só mais um culto, alguém falando. O louvor já não toca mais. A palavra de Deus já não tem tanta penetração no coração como teve no início. Essas pessoas, um dia elas foram cheias de Deus, foram pessoas ativas na obra, foram pessoas que deixaram o Senhor tomá-las por completo. Mas por não vigiar, por não ter uma vida regada pelo Espírito Santo, essas pessoas deixaram o desânimo entrar. Irmãos, quantos crentes nós temos conversado nesse tempo e a mesma boca fala: eu estou desanimado. Tem gente que não vem mais na igreja há séculos. Você vai conversar com ela, falar para ela de Jesus, ela fala: estou tão desanimada com a igreja. Eu estou tão desmotivada na igreja. Irmãos, foram pessoas que foram salvas das trevas. São pessoas que um dia andou na casa do diabo e o Senhor o salvou. Essas pessoas louvaram, cantaram, oraram, mas por descuido elas deixaram as forças do inimigo entrar. E o diabo, ele sabe como atuar. O diabo, ele sabe o que fazer. E essas forças, ela paralisa essas pessoas. Essas forças satânicas do desânimo. Muitas vezes ela vem disfarçada com depressão. Não estou dizendo o caso do nosso irmão Ed Wagner, que é um caso à parte. Ele teve uma perda muito grande.
Mas pessoas que estão com a vida normal, pessoas que estão dentro da igreja normal, não tiveram nenhum intercurso dessa vida. Elas são tomadas por um desânimo tão poderoso, que elas simplesmente travam nas suas casas, ficam paradas, não reagem, não quer mais saber de Deus. E consequentemente disso, elas começam a voltar às práticas lá atrás. Elas começam a retroceder. Elas negligenciaram. Elas não foram vigilantes, irmãos. Elas não guardaram os seus corações. Elas não guardaram a sua fé fraca. Todos nós começamos com uma porçãozinha de fé. Mas o Senhor Jesus nos adverte a cuidar. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor. O diabo, ele te sonda, o diabo, ele te conhece. O diabo sabe quando você está abatido, o que vai fazer você ficar irado. Então ele não vai perder a oportunidade para entrar nesses lugares que nós chamamos de brecha. Satanás sabe aonde tirar a sua paciência, sabe aonde colocar o medo, sabe aonde tirar proveito da sua insegurança. Irmãos, nós não podemos nos conformar com esse desânimo que tem assolado a igreja, que tem assolado os irmãos desse tempo. Se você percebe que o seu coração não está como antes, se o teu coração não está aceso como antes, um dia queimou, é necessário que você cuide agora. É necessário que você esteja atento agora, para que você não entre nesse grupo de pessoas que estão fracos, desanimados e parados no caminho. O Senhor Jesus, ele nos diz que nós devemos continuar a jornada, que nós temos que persistir. Irmãos, o nosso caminho até Jesus é uma longa jornada. E eu quero te dizer, amada igreja, não te desmotivar, mas eu quero te dizer para que o seu coração se fortaleça, que nesse caminho que o Senhor Jesus foi o primeiro a trilhar, é deserto, é um deserto espinhoso, é um deserto seco, é um deserto de muitos desafios para você trilhar. É uma caminhada, amados, que só vai terminar quando a porta se abrir. Essa porta nós chamamos ela de morte. Se você está em Cristo, quando essa porta se abrir, quando você morrer, para nós crentes, firmes em Jesus, quando morremos, nós só cruzamos a vida para Jesus. A morte para o cristão, ela não tem muito efeito. Eu imagino que a morte não deve nem deve gostar de visitar a casa de um crente. Porque quando um crente em Jesus morre, tem os braços do Pai esperando. Agora o ímpio não tem essa oportunidade. O ímpio não tem isso para ele. Infelizmente, aqueles que também são cristãos, mas pararam no caminho, deixaram de caminhar com Jesus, e isso nós temos muito hoje. Pessoas que um dia foram cheios, mas como eu disse no início, pararam, não deixaram Jesus trabalhar, e o desânimo entra. Então essas pessoas, elas cruzam seus braços e param no caminho e se acomoda. Mas o Senhor Jesus diz que em
hipótese alguma nós podemos conformar com isso, irmãos. Em hipótese alguma nós podemos cruzar os nossos braços quando o desânimo nos visitar. Gostaria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 10, versículo 39, se você quiser grifar na sua Bíblia, para depois você estar meditando. Hebreus 10, 39. O Senhor fala assim para nós, né, o autor de Hebreus, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, nós não temos o direito, em hipótese alguma, de retroceder, de parar. Nós não seremos justificados se um dia você apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, aconteceu isso na minha vida e eu desanimei. Ah, Senhor, na igreja aconteceu isso lá com o irmão e eu fiquei tão desmotivada que eu não quis saber de igreja nenhuma. Irmãos, nós não temos esse direito. Hebreus está falando bem claro, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que vai, irmãos, avança. O nosso caminho vai ter muitas pedras, você vai receber muitas pedradas, isso faz parte do caminho. Se você começa a fazer uma trilha, você vai andar aí por um mato, um deserto, algum lugar, você vai ver quantas adversidades naturais vai ter. Imagina espiritual. Imagina quando você decide adorar e servir ao Deus que é santo, a um Deus que requer santificação. Irmãos, o que nós não podemos é nos conformar com essa condição de vida. Hebreus 2, 3, o Senhor vai falar assim para nós. Hebreus 2, 3, é um texto bem conhecido, mas esse texto, irmão, se você parar uma hora para estudar esse texto, você vai ficar com muito medo do autor desse texto, que é o Espírito Santo. 2, 3, diz assim, vou ler o 2, 2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aqui o Espírito Santo está falando da rebelião que aconteceu no céu. Aqueles anjos que se rebelou contra Deus, eles foram punidos, foram expulsos do céu, né? Nós já sabemos dessa história que o Senhor fala para nós. Aí no versículo 3 ele diz assim, agora para nós, o autor colocando para nós, o Espírito Santo, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, isso é para esfriar a nossa barriga, isso é para acelerar o seu coração. Irmãos, isso aqui é uma responsabilidade tão grande, tão infinita, que é para o crente, aquele crente que ama Jesus, meditar nele por um bom tempo. Ele está dizendo como escaparemos nós se negligenciarmos. Essa palavra negligenciar é você não cuidar, é você não zelar, é você não se importar. Se negligenciarmos tão grande a salvação, é uma pergunta. Aí ele vem logo em seguida, qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O Senhor Jesus anunciou a salvação. Aí aquelas pessoas lá dos primeiros anos de Jesus, essas pessoas, elas foram visitadas e elas começaram a testemunhar, olha, eu era assim, assim, Jesus me salvou e hoje eu sou assim. E aquelas pessoas tiveram uma vida transformada de tal maneira que ninguém reconhecia tamanha mudança que Deus provocou no coração daquelas vidas do primeiro século. Sabe qual foi o preço que essas vidas receberam? Por amar a Jesus e por ter uma vida transformada?
Irmãos, essas vidas, assim que Jesus foi crucificado e foi levado aos céus, que começou a perseguição da igreja desse tempo, que o autor de Hebreus está falando, essas vidas eram levadas, pai, mãe e filhos, para as arenas. E os mundanos, aqueles que não queriam Jesus, gritavam: joga aos leões, dê aos leões. E você pensa que aquelas pessoas gritavam, choravam, praguejavam? Não, elas entravam, muitas delas louvando a Jesus, e vendo os filhinhos sendo devorados aos pedaços. Ah, irmãos, que evangelho adulterado nós temos vivido nesse tempo. Que crente não pode passar luta, que crente não passa provação, que a vida de um crente tem que ser 100% bem sucedido. Irmãos, aonde está isso na Bíblia, amados? Esses irmãos é para nos deixarmos, irmãos, de boca aberta, envergonhado com a nossa posição no nosso tempo. Eram pessoas que iam aos montes para a arena, serem devorados, mortos, porque eles amavam a Jesus. E hoje nós estamos aqui no nosso tempo, porque nós não temos um sapato bonito de moda, entramos em depressão, porque não conseguimos honrar os nossos compromissos. Ah, Jesus não cuida de mim, Jesus não me ama. Ah, porque o relacionamento não deu certo. Ah, Jesus nem olha para mim. Se Deus é Deus, por que Ele não faz isso? Ah, porque os filhos estão perdidos ou alguma coisa nesse sentido. Ah, Deus não faz nada. Se Ele é Deus, por que Ele não faz? Então começa a palavra para esse tipo de pecado, irmãos, é o mesmo que o povo no deserto fizeram com Moisés. É tentar o Senhor. Quando nós fazemos algo e sabemos que Deus está cuidando, que Deus Ele não falha jamais, mas começamos pela nossa pequenez a atribuir que Deus falha, que Deus não faz, que Deus não cuida. Então nós estamos tentando o nosso Senhor. E quando nós caímos nesse pecado de tentar a Deus, Deus tem paciência. Deus vai segurando, porque Ele é misericordioso, Ele é benevolente. Mas assim como Hebreus está puxando lá, essa experiência lá atrás, no deserto, eu também quero dizer para a amada igreja, que Deus chega um momento que Ele mata. Assim como fez com esse povo no deserto. O povo reclamava, o povo estava recebendo de Deus o maná, o povo estava recebendo de Deus a nuvem quando o sol estava quente. Um fogo acompanhava aquele povo quando estava frio. Eles estavam vendo a mão de Deus sobre eles e eles começaram a murmurar. Ah, lá no Egito nós tínhamos isso. Ah, lá no Egito nós comíamos pepino, cebola e outra coisa lá. Eles começam a lembrar do tempo que eles eram escravos no Egito. Enquanto Deus, da tão grande salvação, estava levando eles para Canaã, uma terra de que emanava leite e mel. O Senhor nos tirou do Egito. Hoje o Egito é o mundo. Nós estamos passando pelo deserto porque nós temos uma nova Jerusalém. Tem uma terra prometida para os filhos de Deus. Essa terra prometida, ela é tão maravilhosa que o Senhor não descreve com detalhes. Você sabe mais ou menos lá em Apocalipse que Ele fala que as ruas são de ouro e de cristais são os seus muros. Alguns detalhes, mas é um lugar onde o próprio Deus está preparando. Jesus falou isso para nós: eis que vou para a casa do Pai, e se vou, voltarei para vos buscar. Eu estou preparando-vos lugar.
É uma promessa, irmãos. O Senhor Jesus não falava coisas aleatórias só para preencher páginas. É promessa, igreja. Segura, é promessa. É promessa, nós somos um povo que temos promessa. Não é promessa de você vai se dar bem no seu futuro, você vai se casar, você vai vir carro novo na sua mão. Não é essas promessas de coisas que passam, coisas terrenas que o tempo consome, mas é promessa eterna. Uma casa preparada para você, uma casa preparada e um banquete para te receber. Mas infelizmente muitos têm trocado tudo isso por nada. O Senhor fala que nós não podemos, irmãos, vai ser cobrado daqueles que negligenciar uma tão grande salvação. O Senhor fala para nós também que nós não podemos ficar parado no caminho, esperando que Deus faça alguma coisa. Nós temos que reagir. Você sentiu que está desanimado, irmão, você precisa, é questão de vida ou morte, você tem que reagir. Não é fácil. Não se esqueça que você está sendo preparado. Está sendo preparado para entrar numa cidade santa. Você não pode ir de qualquer jeito. A porta não vai se abrir. Se as minhas vestes estiver suja, eu vou ser envergonhada. Se a minha veste estiver suja de pecado, a porta não se abre. Porque esse lugar é preparado para os santos de Deus. Esse lugar é preparado para os filhos do Cordeiro. Esse lugar foi preparado antes da fundação do tempo. Antes de nós sermos feitos, esse lugar já estava preparado. E com o nome de cada um que vai entrar lá. Eu não sei se o seu nome vai estar lá, mas eu creio no meu nome. Eu creio. Isso é individual, é você e Deus. É você e Deus. Teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa não pode te levar. Amados, quando Jesus ele entrava para fazer a obra na vida de alguém, era Jesus e a pessoa. Assim como aquela viúva de Naim, assim como Maria, aquela Maria lá do poço, a samaritana. Jesus ele encontra pessoas, porque ele quer tratar conosco individualmente. Porque tem coisas que é só nós, só eu e ele. Só você e Jesus. Então o Senhor nos fala que a gente tem que esforçar. Paulo vai escrever para nós em Filipenses 3,14 que há um prêmio no final da caminhada. E ele diz assim: esforcemos para alcançar esse prêmio. Tem um prêmio no fim dessa jornada, irmãos. Todos os espinhos que você tem sido espetado, todas as pedras que têm machucado os seus pés, todos os calos que muitas vezes você tem chorado, porque está no sangue, todas humilhações, todas as dores que você põe a mão a cabeça no travesseiro e você fala: Jesus, eu não vou dar conta. Eu quero te dizer que tem um prêmio para você. Deus preparou um prêmio. E Paulo nos fala: persista, persevere. O ganhador desse prêmio não é aquele que chega até a metade do caminho, mas é o que conclui toda a caminhada, todo o percurso.
nas grandes corridas que a gente assiste, corrida de reis, corrida São Silvestre. Irmãos, quando o ganhador chega, ele é premiado, há festa para ele. Mas aqueles que saíram toda correndo ali como se o mundo não houvesse amanhã, mas lá quase perto da linha de chegada ele se cansa, as pernas já não respondem e ele fica para trás. E aquele que veio lá de trás, marchando, correndo, devagar, sem fôlego, com sede, mas ele persiste e ele chega e ele recebe o troféu. Assim é na nossa vida cristã. Nós estamos saindo nessa caminhada, irmãos. O prêmio já foi proposto, o prêmio está lá, é nosso. Mas quem vai tomar posse do seu prêmio? Irmãos, a carta que o Senhor me deu nessa noite é de Paulo, capítulo 4. Essa história que Paulo está escrevendo aqui para nós, ela vai tratar de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Essa carta, segundo Coríntios, ela vai nos apresentar Jesus Cristo. Olha que maravilha, nossa suficiência. Jesus é a sua suficiência. Jesus é tudo que você precisa. Jesus, ele preenche todo o seu coração. Então, Paulo apresenta Jesus nessa carta como a nossa suficiência. E ele então, com o próprio punho, começa a compor essa epístola, essa carta. Dentro da igreja em Corinto estava tendo uns problemas sérios com membros. Dá a entender que aquela pessoa que se envolveu naquela relação lá da mulher com a mulher do pai, relação incestuosa. Paulo então ele começa a escrever essa carta e começa a advertir, começa a corrigir essa igreja. E ele fica preocupado como os irmãos iam receber aquela advertência. Mas o Senhor fala para nós que foi bem recebido. Os irmãos receberam com fé. Porém, aqueles irmãos que tinham problema com o pecado, esses começaram então agora a duvidar se Paulo era apto para estar ali como apóstolo. A gente não sabe o que passou na cabeça desses homens, mas eles começaram a se levantar contra Paulo. Então Paulo começa a compor esta carta para a igreja e para nós, graças a Deus por ela. Aqui Paulo vai dizer muitas coisas a seu próprio respeito, muitas lutas que ele viveu e muitas coisas que ele passou. Então ele começa, ver para você aí ver, confirmar, 2 Coríntios, né, que nós estamos, capítulo 1, no verso 12. Aqui ele está falando da igreja quando ela recebe a sua exortação. Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo escrevendo para a igreja: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além do que ledes e bem compreendeis. E espero que a compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendeste, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus nosso Senhor. Esse dia está maiúsculo na sua Bíblia, significando o dia do juízo final, né? Quando toda a igreja vai ter que apresentar. Então aqui, Paulo escreve a eles, e eles manda a resposta para Paulo, que aquela exortação foi bem-vinda. Eles entenderam o que Paulo queria dizer. Mas no capítulo 2, no verso 5, olha o que os irmãos que não estavam recebendo, aqueles que estavam se levantando, olha o que eles vão dizer para Paulo. Ora, se alguém, Paulo falando isso, Paulo escrevendo: ora, se alguém causou tristeza,
não o fez apenas a mim, que eram essas pessoas, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido pela excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. O que Paulo está falando? Alguns irmãos não aceitaram Paulo como apóstolo, começaram a questionar o seu chamado, então começaram a falar mal de Paulo. E Paulo então ele diz isso para a igreja: se vocês perdoar, eu também perdoo. Esse é o papel da igreja, perdoar. E se não perdoar, Satanás ele pode encontrar ali uma brecha e fazer um estrago. Então Paulo está dizendo para a igreja que ele também perdoa. O apóstolo então ele vai nos dizer nessa epístola, né, que o caminho do Senhor Jesus, ela vai ser de adversidades, irmãos. Hoje nós sabemos que tem muitas igrejas que se pregam por aí, muitas igrejas desse novo tempo nosso, que crente não pode ter luta. Se você tiver luta é porque você está em pecado. E aí eu queria que eles explicassem para mim então esse texto. Paulo falando das adversidades no caminho, dos problemas no caminho. Agora no capítulo 2 aí, no versículo 1, olha aqui que Paulo vai nos dizer. Capítulo 2, no verso 1 ao 4. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagra em grande medida. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Que quando ele escreve essa carta, ele fica preocupado de como a igreja vai receber. Mas como bom pai, ele está dizendo que ele escreveu não para entristecer aquela igreja local, mas para que a igreja crescesse. Ele não queria entristecer porque aquela igreja animava o coração dele. Então ele não tinha objetivo nenhum de entristecê-la. Pelo contrário, aquilo que ele estava falando, aquela advertência, era para que eles fossem curados. Assim, irmãos, é a nossa vida. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Muitas vezes nós passamos pelas adversidades, porque o Senhor quer cuidar das nossas vidas, quer nos tratar, quer nos renovar. E por isso nós, amada igreja, precisamos nos esforçar o máximo que podemos, o máximo que pudermos, para rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma, para tirar toda a raiz de pecado que está oculto. Muitas vezes o pecado entrou no nosso coração, e isso vai te causar o dano do desânimo. O pecado, ele causa morte. Por isso o Senhor Jesus fala que na ceia nós não podemos tomar a ceia se nós não estivermos pronto, preparado. E aí o texto, se você for verificar na sua casa, diz assim: por isso muitos dormem, porque tome a ceia indignamente. Temos que, o Senhor Jesus, o Deus que nós servimos, Ele é tão misericordioso, que se o diabo entra de um lado para nos
tirar da presença dele, ele oferece outra porta para nós nos consertarmos, irmãos. Que Deus maravilhoso nós servimos. Que Deus misericordioso nós servimos. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não pode operar se dentro de nós há pecado. E muitas pessoas, amados, elas não querem esse conserto. Muitas pessoas preferem deixar essa raizinha, às vezes de ressentimento, às vezes de palavras que escuta, às vezes de qualquer coisa. O diabo, ele sabe como operar, como trabalhar. Então ele quer deixar essa raiz no seu coração. E muitas vezes a pessoa, ela não vigia, ela não ora, ela prefere fechar a porta para o pecado, ao invés de expurgar, como um verme é expulso do corpo. Ela fica com aquele pecadinho ali escondido, pensando que não vai causar dano nenhum. O pecado que você não agora, lá na frente ele te mata. O pecado que você não trata hoje, amanhã ele é um problema na sua vida. Lembra de Salomão, quando ele escreve em Cantares? Ele fala assim: apanhai as raposinhas. As raposinhas estavam causando dano na vinha. A igreja é a vinha do Senhor, e a raposinha é o diabo, semeando os pecados. E se nós não tratamos com nós mesmos e Deus, esse pecado vai ficando aí. Irmão, quantas pessoas nós atendemos, pessoas amarguradas, porque lá na infância passou por algum problema, na infância, no relacionamento, pessoas com problemas familiares, e elas não tratam, elas põem um pano por cima da sujeira e vai embora, toca a vida. Só que um dia o preço chega, e quando chega, a raposinha já corroeu todas as raízes da vinha, e só resta uma coisa: atear fogo, irmãos. Eu gosto muito de usar paralelo a essa comparação, a ferrugem. Você pega um material de alumínio, de lata, e você vê uma ferruginha, uma manchinha, e se você não trata, aquilo vai corroendo, corroendo, quando você vê, não tem como aproveitar, porque tudo foi tomado pela ferrugem. Então assim é o pecado. Nós temos, irmãos, nós temos que arrancar, que tratar. Às vezes as pessoas, olha com cuidado o que eu vou te falar. A inveja, ela visita todo o coração. Todos. Não vem dizer: eu nunca senti inveja. Por que ela visita todos os corações? Porque nós somos carne. E o pecado, o papel dele é procurar uma pessoa para ele corromper. Se você percebeu que você sentiu inveja por qualquer coisa, tem gente que sente inveja porque o outro é talentoso, tem gente que sente inveja porque o outro sabe falar bem, tem gente que sente inveja porque o outro tem um casamento bonito e o dela não é, e assim infinitamente. Então quando a pessoa percebe que está com esse sentimento danoso, o que ela tem que fazer? Guardar com vergonha para ninguém saber que ela sentiu? Não, irmãos. Vai para os pés de Jesus e fala: Senhor, eu estou com o meu coração contaminado pela inveja. Senhor, eu estou sentindo, eu não queria, mas estou sentindo. Jesus, me ajuda, eu quero ser liberta. Irmãos, isso o que eu estou te falando é só um exemplo. Pode ser o ódio, pode ser o ciúmes, que também é um pecado, e muitos outros, insegurança. Tem pessoas que se sentem coitadinha. Você não pode falar nada para ela que ela: você viu como é que me humilhou? E você não falou nada. É uma coisa normal, mas a pessoa, ela é cercada por um vitimismo tão grande. E isso também é um pecado, irmãos. Nós temos que ser moderados em tudo. Temos que ser livre de tudo que nos causa dano. E é o que Paulo está nos dizendo, que nós precisamos nos libertar, nos limpar de tudo isso. Irmãos, todas essas coisas danificam a vinha. Lembra do título da pregação que eu coloquei para a amada igreja?
Será que vocês lembram? Para onde você está olhando? Estamos falando de eternidade. Paulo, ele está falando de eternidade nesse capítulo. Quando nós deixamos ser vencido por qualquer coisa, irmãos, contrária à palavra de Deus, nós estamos colocando em jogo a nossa salvação. Tem gente que acredita que uma vez salvo não perde a salvação. Mas o Salmo 69, se eu não me engano, não lembro o versículo, diz assim: não risca o meu nome do livro da vida. Ué, por que o salmista está dizendo essa possibilidade? Em Apocalipse vai dizer: e não foram achados seus nomes no livro da vida. Eram pessoas que estavam ali que poderiam estar, mas não foram achados. Então, amada igreja, você pode perder sim. E como é que eu perco a minha salvação? Olha que coisa tão sutil. Resistindo o Espírito Santo. Você é de Deus hoje, mas você está com pecado e você não quer ser tratado. E o Espírito Santo vai te falando, ele te cerca de um lado, ele te cerca de outro, ele fala de um outro. E você ignora dali, ignora daqui. Teu coração não se rasga, o teu coração não se deixa limpar, não se deixa lavar. Eu já disse aqui agora que se o diabo entra de um lado, Jesus abre outra porta para você. Se você foi ofendido, foi machucado por qualquer coisa que o diabo colocou, o Espírito Santo te oferece o consolo. O Espírito Santo te oferece a libertação. Em Jesus somos livres. Ou então, você está aceitando uma condição que Deus não te deu. Você está aceitando a condição de escravo de algo que Deus não te pôs debaixo desse jugo. Para onde você está olhando? Paulo diz para nós, não me engano, não lembro qual dos Coríntios, se é o primeiro ou se é o segundo. Ai daquele que só olha nessa vida, só espera nessa vida. Irmãos, nós temos que olhar para a eternidade. Essa vida passa, irmãos. Outro dia eu estava assistindo uma matéria dizendo da mansão que aquele homem, o Clodovil, tinha. Uma mansão de milhões, casa luxuosa. E aquele homem morreu e a sua mansão está lá entregue ao tempo, deteriorada. O que valeu tanto dinheiro e tanto pecado para adquirir aquela propriedade? Aquele homem era um homossexual. Sabe lá o Deus o que ele fez na vida dele? Ele se foi e os seus bens estão abandonados, estão deteriorados. Se ele fosse um homem que tivesse andado com Deus, certamente a mansão celestial dele estava preparada. Ainda que você não tenha nada nessa vida, mas se você anda com Jesus, a sua mansão já está pronta. E se você tem casa nessa vida, e se você anda com Jesus, você também vai ter outra mansão na eternidade. Porque a única coisa que importa nessa vida, irmãos, é a certeza de que um dia nós vamos morrer. E para onde você está olhando? Onde você está mirando? Você está construindo um castelo nesse mundo? Ou uma casa na eternidade? Essas pessoas que não se tratam, que não se curam, elas ficam tão esgotadas na adversidade, que qualquer coisinha é suficiente para elas esfriar na fé. Claro, elas estão machucadas, há uma raiz do pecado no coração delas, então qualquer coisinha é suficiente para distrair elas da presença de Deus, esfriando e tirando elas do Senhor Jesus. Gostaria que a amada igreja lesse comigo lá no livro de Gênesis capítulo 3, vamos entender essa situação
do que acontece com essas pessoas quando elas não se tratam. Gênesis capítulo 3, é um texto também já conhecido, mas vamos. Gênesis 3. 3, o versículo 10. Só para contextualizar, os irmãos sabem que quando Eva come, né, o fruto, ela leva para o esposo não resiste, come também. E a Bíblia diz no versículo 7 que os olhos deles foram abertos. Até então, eles nem percebiam que estavam nus. Mas a partir daquele momento que eles desobedeceram e comeram, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. E esses olhos abertos é muito interessante. Você pode estudar depois aí, que você vai entender que não é esses olhos físicos, mas é olhos espirituais. E os olhos deles foram abertos. E olha no versículo 10, no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Todo entardecer Deus ia encontrar com Adão para conversar. Mas naquela tarde Adão se escondeu. E Deus pergunta para ele: aonde estás? E ele responde no 10: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha a situação. Ele comeu, nós sabemos, né, do ato de Adão e Eva. E após comerem aquilo, agora eles estavam nus, se viram nus. Mas ao invés deles irem para o seu Senhor, para aquele que todas as tardes eles tinham uma comunhão, eles escondem, irmãos. Eles escondem. E o que quer dizer isso para nós? Paulo está dizendo para nós que pecado não pode fugir de Deus. Você tem que correr para Ele. É Ele que vai tratar com você. Adão correu e se escondeu. Lógico, irmãos, ninguém esconde nada de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Nós podemos ignorá-lo, nós podemos resisti-lo, mas nós não podemos esconder dele. Os olhos dele sondam toda essa terra. Os olhos dele conhecem o vírus e todo o sistema solar. Quem vai esconder deste Deus maravilhoso? Este Deus que nós estamos falando dele agora. Este Deus que está ouvindo o seu coração agora. Conhece a sua necessidade. Adão fugiu da presença de Deus. Nós temos que correr para o Senhor. Em 2 Coríntios aí mesmo, olha o que Paulo fala no nosso texto. 2 Coríntios 1. Olha o que Paulo fala para nós lá no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele. Olha o que Paulo está dizendo para nós, irmãos. Quando aquele esconde o pecado e não quer ser tratado, aquele que deixa ser lavado por Deus, purificado por Deus, ele vai passar por tribulação, ele vai passar por tristeza, mas olha o que está dizendo o texto para nós, ele vai nos consolar. E essa luta que você está passando, você vai poder ajudar outros. Quantos aqui viveu experiências amargas na vida, e hoje pode sentar com alguém e dizer: olha, eu passei por isso, e eu venci porque Jesus me ajudou. Eu esperei em Jesus e Ele me socorreu. Eu vou orar com você e você vai vencer. É o que o texto está dizendo para nós. O Senhor nos permite passar às vezes por angústias e tribulações, para que nós aprendamos, irmãos, a ter experiências com Deus. A ter experiência para dizer: olha, o Deus que eu sirvo,
um dia Ele me perdoou, um dia Ele me sarou. Eu era assim, eu era mentiroso, eu não podia ver nada de errado que eu já estava espalhando para todo mundo. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida, a minha vida foi transformada. É isso que Jesus quer fazer conosco, é isso que o Senhor Jesus quer fazer nas nossas vidas. Paulo nos ensina também através dessa carta, irmãos, que as lutas, elas vão vir de todos os lados. João capítulo 15, do 18 ao 21, ele vai dizer para nós uma situação, não vou nem ler para não estender o tempo, mas ele vai dizer mais ou menos assim, João capítulo 15, do 18 ao 21. É quando Jesus fala para os discípulos: vocês não são maior do que o seu mestre. O mundo me odiou e também vai odiar vocês. O que o Senhor quer nos dizer hoje? Está nos dizendo que o mundo vai odiar se você andar com Deus. Se você tem uma vida de negação, se você é daqueles que não gosta de ouvir palavrinhas imorais, se você não é daqueles que senta numa rodada de gente para conversar lorota, né, palavras imorais, indecentes, fica vendo coisas na internet que é reprovado aos olhos de Deus, o mundo vai te odiar, vão te chamar de, você está lá no passado, que você não evoluiu, você não sabe o que é a vida. Amados, o Senhor Jesus está falando para essas pessoas que não aceita andar segundo o padrão desse mundo. O Senhor Jesus já está nos dizendo que nós vamos ser odiados. O mundo não vai te amar, o mundo não vai te aceitar, porque você não pertence a Ele. O mundo vai te rejeitar, porque você não pode ir lá, você é santo, você tem uma vida de santidade. A podridão, quando recebe algo santo, ou ele contamina, ou ele expulsa, porque não pode ficar os dois juntos ali. Em qual lado você está, irmãos? Você está se contaminando? O mundo te ama, o mundo te vê bem, você é amigo do mundo? Ou você é odiado por esse mundo? E quando eu falo mundo, irmãos, são todas as práticas que as pessoas fazem lá fora, todas as práticas contrárias à palavra de Deus. Tudo isso que você faz lá fora, ou o mundo vai te absolver, ou o mundo vai te odiar. Jeremias 17:10, o Senhor diz assim que o Senhor sonda o coração de todo homem na face da terra. Então, amados, nós temos que deixar o Senhor nos limpar, nos purificar, porque os olhos do nosso Senhor, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Olha aí para você ver no capítulo de Coríntios mesmo, capítulo 1, do 8 ao 10. Capítulo 1, de 8 ao 10. Olha o que Paulo vai dizer para nós. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha esse versículo 8, o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo para Corinto, para a igreja de Corinto. Paulo está advertindo eles de uma situação que está acontecendo lá. Paulo depois ele vai viajar e vai para lá, e ele vai relatar que em uma dessas viagens dele, ele passou por uma situação tão difícil, que eles achavam que ia morrer. E o medo deles foi tão grande, que eles achavam que ali era o último dia deles. Mas no versículo 9, e por que eu estou lendo isso, já vou te explicar. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo que quando eles achavam que ia morrer, eles só tinham uma saída: confiar em Deus. E porque eles confiaram em Deus, Deus os livrou dessa situação que parecia ser o fim. E por que eu estou falando isso aqui para você?
Eu não sei o que você está passando, eu não sei, você não sabe o que eu passo. Uma coisa eu sei, que muitos estão passando por muitas tribulações. A gente não sabe porque as tribulações vêm. Muitas vezes somos nós mesmos que provocamos as tribulações em nossas vidas. Por exemplo, se eu tenho um temperamento explosivo e eu dou uma patada em alguém e a pessoa é igual eu, ela também vai dar em mim. E vai começar um atrito, vai começar uma confusão e ali por diante. Então, aí começa a tribulação. Aí a tribulação causada por nós mesmos, são consequências. Mas há tribulações que você não entende, elas vêm. E você não sabe por que veio. Mas o Senhor está dizendo para nós, em qualquer tribulação, as causadas e as que vêm, que o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco. Quando o mar se parece revolto, Jesus está lá. A única situação é que nós temos que chamá-lo. Jesus, socorre. Jesus, o mar está revolto. Então Jesus entra no seu barquinho, irmãos. E você que muitas vezes parece que está tudo vencido, Jesus então ele começa a te dar força para vencer. Hebreus 10, não, vamos, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10 vai dizer melhor o que eu quero mostrar. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Olha aqui que Deus dá para João. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, esteja firme no Senhor, irmãos. Esteja firme, porque é o Senhor que vai te preservar no dia da angústia, no dia das adversidades. É o Senhor que vai estar conosco. E eu pergunto para você, a prova que você está passando está difícil? A sua prova é perseguição, é família, é saúde, é dinheiro? Eu não sei qual a prova que você está vivendo, mas Paulo, ele nos assevera que Deus está conosco. No capítulo 4, no 8, ele vai dizer bem assim para nós. Ele, Paulo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído. Paulo viveu experiências que nós não conseguiríamos a metade, irmãos. Mas você sabe como que ele vai chamar essas experiências dele? Olha aí no versículo 16. O que ele nos encoraja? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo está dizendo? Irmão, você está passando por luta? Irmãos, não se deixa desanimar, não se deixa abater. O seu homem exterior pode se corromper. O que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que é para você pecar, mas ele está dizendo que por fora, essa carne, muitas vezes ela vai adoecer. Muitas vezes essa carne, ela se cansa. Muitas vezes essa carne chora por coisas que não queria que acontecesse. Essa carne, muitas vezes, ela sente medo, porque é carne. Mas o que Paulo está dizendo para nós, amados, e eu creio que aqui tem pessoas nessa qualidade, o que Paulo está dizendo, que ainda que esse corpo nosso se corrompa, aqui dentro está preservado. Os olhos estão chorando, o coração está rasgado, mas a alma está ligada na sala do trono. Irmãos, eu já passei alguns momentos da minha vida de os olhos ver coisas
triste, que eu não queria que estivesse acontecendo, mas por dentro uma alegria tão grande de saber que Jesus estava conosco. E eu creio que muitos irmãos aqui já viveu isso, essa experiência com Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós: não desanima, ainda que você se corrompa por fora, ainda que a sua carne sente o medo, sente a dor, sente fome, sente sede, ainda que a sua carne está sentindo a tristeza da solidão, todavia o Senhor Jesus está ligado com você, Ele não vai te desamparar, porque você não deixou, porque você buscou Ele no momento da aflição, você tem buscado Ele no momento das dificuldades, e Ele vai preservar essa busca, essa entrega. Aí Ele está dizendo assim para nós, que o nosso homem interior se renova de dia em dia. Em outro capítulo Paulo vai dizer de glória em glória, quer dizer o que? É algo gradual, irmãos, é algo de... vai subindo. Hoje você está de um jeito na sua fé, amanhã você está melhor, e assim dia após dia, até Jesus te chamar. As coisas espirituais, Deus não põe na sua mão algo que você não vai dar conta. Deus não entrega dons daquilo que você não consegue exercer. Deus primeiro Ele te prepara. Primeiro o Senhor te prepara seu coração, as suas emoções, para depois te usar. É Ele que está falando para nós no livro de Timóteo. Deixa eu ver o que eu anotei. Timóteo, 2 Timóteo 3,17. Só para você marcar aí, para não esquecer, quando você tiver dúvida. Timóteo 3,17. 2 Timóteo 3,17. Olha o que Paulo fala para nós: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. O Senhor vai te habilitar. Por isso vem muitas tribulações às vezes na sua vida. Por isso muitas vezes você tem que engolir, irmãos, com a boca travada, para não falar nada, para não murmurar, para não ofender. Encara as tribulações como trabalhar de Deus na sua vida, como Deus está te moldando. É nas adversidades que você aprende a confiar, é nas adversidades que você aprende a esperar, é na escassez que você aprende a glorificar quando não tem nada. Muitas vezes na abundância você esquece de Deus. Então às vezes o Senhor permite faltar, para Ele ver que ali, independente de ter ou não, você é um adorador, você o ama. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que Paulo passou. É rapidinho, é algumas que eu anotei, tem muitas outras. Paulo, uma vez ele teve que descer de um cesto para fugir de uma prisão injusta. Isso está em 2 Coríntios 11, 32 ao 33. Paulo foi expulso da Antioquia pelos poderosos da cidade. E ele foi expulso, não foi convidado a sair. Ele foi expulso de uma maneira que nós nunca queríamos passar. Isso está em Atos 50, 51. Paulo foi apedrejado quase à morte em Listra. Acredita-se que foi nesse momento que ele foi até o terceiro céu, porque ele estava como morto. Na verdade ele estava morto. Se você for ler o texto lá, a igreja se reuniu para orar. Começaram a interceder, intercessão. E Paulo tem vida de novo. Paulo, na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado com os seus pés em tronco. Lembra do louvor que ele faz lá e o carcereiro se converte? É aqui, Atos 16, 23 e 24. Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica só porque pregou em Bereia. Atos 17, 13 e 14. Paulo foi pregar contra os outros deuses em Éfeso. Ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Ali também ele quase morreu de povo se atropelando para matá-lo. Em Jerusalém ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo. E por isso ele é perseguido e quase morto. Atos 21, 27 ao 31. Ele foi preso e enviado a Roma. Sofre um naufrágio
em Mileto, Atos 27, 13 e 20. E nesse naufrágio, na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra venenosa, mas não tem nenhuma lesão, Deus não permite. Atos 28, 3. Pelos historiadores e pela tradição dos judeus, né? Paulo foi decapitado por Nero em Roma. Entre outras coisas, Paulo vai narrar do espinho na carne. Teve fome, teve sede. Foi abandonado, foi traído. Tudo isso ele passou. Aí ele nos escreve, lá no capítulo 4, ele fala assim para nós no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, tudo isso que eu li para vocês, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo está nos dizendo, amados? Que a luta que você vive hoje, comparado com o prêmio que está proposto, não há nada. Olha o que esse homem viveu, irmãos, e olha o que nós passamos. Vale a pena você negar você mesmo por amor de Jesus? Olha o que este homem viveu, só por amar a Jesus, só por isso, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Aí ele termina aqui no capítulo 4, nós não atentando nós para as coisas que veem. A luta que você está passando, não fica presa nela. O desânimo que entrou no seu coração, irmãos, dá um jeito de sair dessa situação. Não fica vendo ela, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tudo que você está vivendo hoje, as lutas, a adversidade, as perseguições, sofrimento, se tudo isso for por amor a Jesus, se for por amor a Jesus, a sua recompensa é garantida. Muitas vezes vivemos lutas por nós mesmos, nós que causamos, nós que queremos viver aquela luta. Não tem prêmio nenhum, é você que está querendo. Mas quando você abre mão de você, por amor a Jesus, meus amigos na universidade, ninguém fica comigo, porque eu não sento com eles nas rodinhas, mas eu sou de Jesus, eu não vou sentar. Então você está glorificando o nome de Jesus, e isso é bem-vindo aos olhos do Pai. Você está se negando por amor a Jesus. Vamos orar ao nosso Pai, agradecer a Deus. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço por esse momento, Senhor, maravilhoso. Senhor, não nos deixa esquecer da Tua palavra, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela está sendo pregada hoje, Jesus. Nós temos a liberdade de ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra foi escrita, Senhor, há quantos mil anos atrás, e ela está aqui, Jesus. Ela está aqui, Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite, Jesus, tens liberdade. Jesus, corta, Senhor, corta todo o pecado que está lá na raiz do nosso coração, Senhor. Pai, queremos ter um coração limpo, um coração que não carrega o peso da condenação, mas queremos, Senhor, andar contigo, Jesus, até o último suspiro nessa vida. Senhor, toma a Tua igreja, visita os meus irmãos, Pai. Senhor, tem pessoas aqui que precisam de uma intervenção do Senhor hoje, Jesus. Senhor, muda a história. Senhor, traz resposta. Senhor, ajuda aqueles que se submetem a Ti. Ajuda eles, Pai. Encoraja, meu Pai, que eles não desistam de andar no caminho da verdade, da justiça, por amor ao Teu nome. Não permita, meu Pai. Sê conosco, livra-nos de todo mal. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos estão abençoados em nome de Jesus. Então os irmãos estão liberados em nome do Senhor Jesus. Terça tem oração, sábado também.
Oi?